Olá, meninas, tudo bom? Hoje é quinta-feira, 11 de outubro de 2018. Nós estamos no 18º dia do nosso propósito Caminhada de Oração 3. O tema de hoje é Homens dos Montes são guiados pela glória de Deus. Eu quero falar hoje da vida de Moisés, um homem que vivia nos montes buscando ao Senhor, e ele vai também estar completando os outros devocionais, vai estar completando os dois últimos devocionais. O primeiro, a gente falava para onde nós iremos, né? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O segundo é por onde temos andado, por onde temos ido, né? E esse terceiro é o que vai fazer com que a gente caminhe nesse caminho que eu estava falando, nos caminhos de Deus, nos caminhos aplainados, naquilo que Deus tem para nós, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar em vários capítulos do livro de Êxodo. Eu não deixei escrito aqui, somente um, mas quem tiver interesse, leia o livro de Êxodo, é maravilhoso. Conta a história desse homem que foi chamado para libertar o povo, que foi treinado para isso e como que foi a vida dele, tá bom? Vamos lá. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 1 ao 6, eu quero ler. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refideim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor clamou e disse: O Senhor disse para Moisés: Assim falará a casa de Jacó, anunciará aos filhos de Israel. Tendo visto o que eu fiz aos egípcios, vocês têm visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim, e vós chegueis a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino e sacerdote, nação santa. São essas as palavras que vão falar aos filhos de Israel. Moisés sobe para o monte pela primeira vez para falar com o Senhor. Ali ele permanece 40 dias. Está escrito em Êxodo 34, 28, fala que ele ficou 40 dias de jejum, né? Então ele estava ali buscando ao Senhor, porque o Senhor chamou ele para estar ali no monte com ele. E quando ele está ali com ele, Deus entrega para ele toda essa revelação do livro de Êxodo, toda a revelação, toda a história ali do povo de Israel, tudo como que ia ser, como que esse povo tinha que caminhar, quais eram os mandamentos para servir ao Senhor, quais eram as maneiras e tudo, detalhes assim, né, de como que teria que construir o tabernáculo, como seria a roupa do sacerdote, esses detalhes maravilhosos. Só que quando Moisés desce, ele encontra o povo adorando um bezerro de ouro. Aqui em Êxodo 19, ainda fala assim que no versículo 18 fala: todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. No versículo 19 fala que Moisés falava a Deus e ele lhe respondia como um trovão. Também fala, a palavra de Deus diz também que o povo ficava no pé da montanha. O povo e Arão ficavam esperando ali no pé da montanha. Irmãs, o Senhor está procurando homens e mulheres que se dispõem a subirmos essa montanha. O Monte Sinai é considerado o monte do Senhor, é considerado o monte aonde o Senhor vai voltar naquele monte, né? E o Senhor está procurando homens e mulheres dos montes. E eu já estava com esse devocional no meu coração, mas era mais para me falar sobre a nuvem de glória, não tanto sobre o monte. Mas eu ouvi muito essa expressão esses dias, essas últimas semanas, sobre o homem do monte, né? O homem dos montes. E, e aí o Senhor começou a colocar no meu coração.
E é isso que ele tem nos treinado, é isso que ele tem nos chamado. E nós temos que fazer uma escolha. Ontem eu falei sobre os dois caminhos, né? Eis que põe diante de ti dois caminhos, o da vida e o da maldição. Escolha, pois, a vida para que viva. E nós temos dois caminhos. Ou nós podemos ser como Moisés, que subia aos montes, ou nós podemos ser como o povo e Arão, que ficava no pé do monte. Quem fica no pé do monte, você não conhece a Deus de verdade. Quando vem as tribulações, quando vem as pressões, a gente acaba se distanciando de Deus, que foi o que o povo fez. Um pouco que Moisés se demorou, eles se distanciaram e já fizeram um bezerro de ouro e já quiseram adorar um bezerro de ouro. Mas se nós subirmos aos montes, subirmos ao Monte Santo do Senhor e tivermos tempo com Ele ali, Ele vai se revelar a nós e a gente vai se tornando cada vez mais íntimo de Deus. Vamos ler um pouquinho do versículo do Êxodo 24, 12 ao 18. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te-ei a tábua de pedras e as leis e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, o seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: espera-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão, ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, chegue a ele. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória era como de fogo consumidor em cima do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Moisés teve que viver essa experiência 2 vezes, porque a primeira vez, quando ele desce, que ele leva aquele choque de encontrar o povo adorando um bezerro de ouro. Você imagina, irmãs, por que que os profetas verdadeiros, por que que as pessoas que vão andando verdadeiramente com Deus, elas começam a ser umas pessoas indignadas com algumas coisas? A gente começa a não ter muita paciência com certa coisa, porque você vai para a presença de Deus, você começa a viver coisas lindas com Ele, você começa a ouvir dele o que ele tem para o povo, né? Porque Moisés ouviu ali que ele tinha olha, eu quero esse povo, vai ser peculiar, esse povo vai ser nação santa, vai ser um povo separado para mim. E aí ele começa a dar todas as instruções de como aquele povo viver uma vida gloriosa na terra. E quando ele desce, que ele encontra o povo idolatrando o bezerro de ouro, um bezerro de ouro que não fala, que não pode fazer nada por eles, Moisés se ira e ele derruba as pedras, derruba aquelas tábuas com os 10 mandamentos e quebra aquelas tábuas de tanta raiva, né? E chama a atenção do povo e bota para quebrar. Então, quando a gente começa a andar realmente na presença do Senhor, a gente começa a não ter mais paciência com o pecado, mais paciência com a burrice do povo. Não estou dizendo que a gente tem que sair por aí quebrando tudo, dando um de santarrão, mas algo dentro de nós, dentro do seu espírito, se indigna quando você vê o povo sendo dominado pela idolatria, pelo pecado, sabendo a grandeza do Deus que nós temos, o que que nosso Deus tem preparado para nós. Amém? Isso é na nossa própria vida. Quando nós começamos a andar com Deus, a primeira coisa que Ele vai fazer é trazer essa indignação na nossa própria vida. Eu não posso mais andar dessa maneira. Existe um Deus grandioso, eu não posso ficar nesse marasmo, nessa lamúria, nessa ingratidão, e Deus vai mostrando dentro de nós aquilo que não tá certo. Amém? Vamos falar de Êxodo. Em Êxodo 33, capítulo 12, Êxodo 33, versículo 12 e 16, é um texto que eu amo muito. Novidade, né? Falar que amo muito. Eu amo muito porque é aquele dilema de Moisés com o Senhor, que Moisés
Deus fala com o Senhor para ele conduzir o povo, que eles vão passar ali o mar e tudo. Mas Deus também estava triste com o povo e Deus fala: eu não vou com vocês, né? Então eu vou ler aqui para vocês. Disse Moisés ao Senhor, versículo 12: Tu me faz subir a este povo, porém o Senhor me disse que não. Quem é que vai comigo? Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achaste graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. E respondeu: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos seus olhos e ao teu povo? Não é porventura de andar conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todo o povo da terra? O Senhor falou para Moisés nesse capítulo que ele não iria com ele, no meio deles, né? Porque senão o Senhor consumiria aquele povo devido aos pecados. E Moisés começa aquela guerra. Moisés era bem assim. Moisés era aquela guerra com o Senhor. Não, faz assim, vamos. O Senhor tinha um jeitinho de conseguir ali, é, pela intimidade que ele tinha com Deus, ele tinha um jeitinho de conseguir contornar a situação com o Senhor. E ele disse: Se o Senhor não for comigo, não me faça arredar o pé deste lugar, pois como é que a gente vai ser conhecido de que somos uma nação separada? Não é de o Senhor andar conosco? E aí o Senhor fala com ele: Ok, então a minha presença vai com você e eu vou te dar descanso. E Deus deixa uma marca registrada ali que a nuvem de glória iria sobre eles, né? A nuvem ia aquecer eles no inverno e a nuvem iria refrescar eles ali quando o sol estivesse muito quente no deserto, né? Porque era muito frio no deserto, então aquela nuvem de fogo aquecia eles. Então, irmãs, o Senhor, essa palavra, ela tem dois pontos extremamente maravilhosos. Primeiro, se o Senhor não for comigo, não me faça arredar pé deste lugar. Esse é o segredo para caminhar no caminho do Senhor. É em todas as coisas você chamar a presença do Senhor. É em todas as coisas você desejar que Ele esteja com você. Não é a gente achar que Ele está conosco. E aqui fala também algo muito profundo que fala: não é porventura de andar conosco que as pessoas vão saber que tu és o meu Deus, o nosso Deus, porque muita gente acha que é conhecido de servir a Deus por andar com Deus. Não, é Deus que tem que andar com você, né? Só você andar com Deus, muitas vezes não vai. O povo de Israel ali estava parecendo que estava andando com Deus, mas um momentinho da distância já adoraram o bezerro de ouro, já deixaram o Senhor. Por quê? Porque o Senhor não estava andando com eles, entendeu? Então, assim, você quer uma transformação na sua vida? Senhor, esteja comigo. Aonde eu pisar, pise o Senhor também, né? Onde eu pisar, pisa o Senhor também, porque nós precisamos disso, nós precisamos da presença do Senhor caminhando conosco. A palavra de Deus diz também em Êxodo 34, fala que. Êxodo 34, 28. Deixa eu ver aqui. Não, aqui Êxodo 24, 38 fala do jejum e fala que. É no 33 mesmo, eu acho. Que o rosto de Moisés brilhava. Ah, é aqui no 34, 30. Olha, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que o resplandecia o rosto dele e temeram chegar a ele. Quando estamos na presença do Senhor, algo muda na nossa vida. O Senhor nos transforma completamente, de dentro para fora, a ponto da nossa fisionomia se tornar diferente, a ponto da unção do Senhor ser transparente na nossa fisionomia. Por isso que eu falo mais uma vez, né, o Senhor quer nos transformar. Quantas de nós, muitas vezes, com aquela fisionomia cansada, amargurada, entristecida, carregando o peso de anos de um abuso, de anos de uma falta de perdão, que o Senhor venha nos limpar,
Que o Senhor venha nos limpar nesta manhã e fazer com que o nosso rosto resplandeça a glória de Deus. Outra coisa que eu quero falar também, irmãs, que o Senhor quer nos guiar por esta glória. E quando eu comecei a ouvir, parece que nós estamos perdendo a graça do espiritual, nós estamos perdendo a fé, né? A palavra de Deus diz que nos últimos dias a fé esfriaria, viria apostasia, que é o que está acontecendo. Parece que hoje em dia, parece que ser homem dos montes é alvo de chacota, né? Um homem que busca a direção de Deus é alvo de chacota. Você vai ficar aí nos montes buscando a direção de Deus, você não vai resolver nada. Isso não é verdade, né? Isso é uma mentira. Moisés, que foi o homem que fez algo tão grandioso para o povo de Israel. Em Israel, para os judeus, irmãs, isso no natural, no mundo natural hoje, vai a Israel, converse com os judeus. Moisés é o maior profeta. Tanto é que eles ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, porque Moisés ainda está no topo para eles, de tudo que Moisés fez. E aonde Moisés arrumou força para liderar esse povo? Nos montes, na separação. Você vê que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Quando eu disse várias vezes, vou repetir sobre o jejum não é barganha com Deus para resolver problemas, jejum é consagração. Você não vê Moisés ali jejuando e implorando Deus para algumas coisas. Moisés só queria estar na presença de Deus. Quando nós só queremos estar na presença de Deus, querendo mais de Deus, querendo conhecer esse Deus infinito, grandioso, mas que ao mesmo tempo se fez homem para chegar mais perto de nós, porque foi isso o caminho de Jesus, né? Olha que aqui Moisés tinha que subir no monte, ficar lá separado, nem todo o povo tinha acesso a Deus. Depois veio o tabernáculo, né? O sacerdote também tinha que entrar, tinha os lugares escondido que só o sacerdote podia entrar, que era o Santo dos Santos. Jesus veio para quebrar isso, falar, deixa eu facilitar para esse povo, porque eu acho que talvez pode ser isso que está, né, tá dando essa desculpa para eles não se achegar a mim. E Jesus veio como sumo sacerdote. Jesus está ali todo momento que nós clamamos. Nós não precisamos hoje subir a um monte, literalmente. Podemos fazer isso, seria maravilhoso. Eu já estou com saudade de subir a um monte, tem mais de talvez 20 anos que eu não vou ao monte. E mas o Senhor está dentro de nós. É só a gente escalar um monte no nosso coração e o Senhor está aqui nos esperando, dentro do nosso espírito. Basta a gente parar um minuto, olhar para dentro de nós e clamar como Moisés clamou, desejar ser povo santo, peculiar, separado. Só desejar. Moisés apenas desejou. Moisés não era diferente daqueles homens, aquele que quisesse ia conseguir, mas os homens começaram a ficar com medo. Os homens diziam: Moisés, vai você, representa a gente lá. E hoje a pergunta que eu quero fazer é: irmãs, aonde vocês querem ficar? Vocês querem subir ao monte do Senhor? Vocês querem ser como Moisés, que teve grandes revelações, que assim foi amigo de Deus? A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E a primeira história dessa é quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Deus fala: eu não posso fazer isso sem antes contar para o meu servo Moisés. Olha que coisa linda. Deus está para fazer algo e Ele quer te contar. Quando eu comecei a viver essas experiências, eu ainda era muito nova, e eu achava isso estranho, de Deus adiantar as coisas para mim. Eu achava isso estranho. E um dia eu falei: Deus, eu não quero viver isso, eu não tenho surpresa. É chato, parece que é chato você ser adiantado das coisas, porque eu era muito novinha. É como se eu não tivesse surpresa. Eu lembro de um tio meu que faleceu, que eu amava muito. Ele era como se fosse um vô para mim. E um ano antes dele falecer, eu tive um sonho e eu acordei chorando e eu chorei o dia inteiro, porque eu tinha a sensação que ele tinha morrido. E naquela época, eu tinha 14 anos, naquela época eu não tinha telefone para ligar, né, para ele. Nós não tínhamos telefone, eles não tinham telefone. E
E meu pai, naqueles dias, no dia seguinte, falou: eu vou passar lá depois do trabalho, era longe, né? Era no outro, mais pro centro da cidade. Eu passo lá e vou ver, para com isso, o que tá dando essa menina, com essa choradeira. E quando meu pai chegou, meu pai falou: não, tá tudo bem, tive lá, ele tá tudo bem e tal. Passado-se um ano, ele faleceu. E assim, eu não chorei, porque eu já tinha chorado tudo naquele dia. Deus já tinha me preparado. Então, assim, eu vivi várias vezes isso e chegou um ponto que eu falei: Senhor, não, eu não tenho surpresa. Mas depois que passou isso, quando eu fui amadurecendo no espírito, eu fui entendendo que Deus tem prazer em nos mostrar aquilo, compartilhar conosco, talvez, né, para você fazer parte de uma intercessão, orar pelaquela pessoa, ver o que pode ser ali feito. E eu percebi que esse dom estava adormecido por causa que eu pedi o Senhor para parar. E eu conversando uma vez com uma irmã me aconselhando, ela disse: você tem que pedir perdão para Deus e dizer que você está aberto. E aí eu entendi quão maravilhoso, quão privilegioso é ser amigo de Deus, dele ter o prazer de te adiantar algumas coisas. E depois Deus começou a me explicar, né? O que adianta a surpresa? Deus falou assim no meu coração: surpresas boas, realmente você é bom você ter, mas se é algo que vai chocar, que vai ter, por que não? Por que não ouvir antes? Não é verdade? Como foi ali com Moisés, quando teve a revelação da destruição de Sodoma e Gomorra, e que ele pôde interceder pelo seu sobrinho, deu tempo dele interceder pelo seu sobrinho, deu tempo dele interceder pelo povo ali. Tudo bem que não achou nenhum justo ali, infelizmente, a não ser o sobrinho mesmo assim, por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, né? Eu falei Moisés, mas é Abraão, né? Então, assim, são homens que andaram com Deus, que tiveram intimidade com Deus, e Deus quer isso na nossa vida. Deus quer nos guiar com a glória dele em todos os caminhos e quer transformar a nossa aparência, o nosso rosto. O que a gente precisa para caminhar nesse caminho de glória, nesse caminho da nuvem da presença de Deus? Nós precisamos subir ao monte. Nós precisamos ter disposição de pagar o preço do jejum, da santificação, da separação, o preço de abrir mão da nossa própria vontade e amar o interesse de Deus, abrir mão dos pecados. Você vê que Moisés ele fica no monte 40 dias, 40 noites, apenas pelo interesse de Deus. Apenas pelo interesse de Deus. Era Deus que estava interessado em compartilhar com Moisés os mandamentos, como o povo de Israel ia ser, como que ele ia guiar o povo. Então, quando mais nós nos achegamos a Deus, se nós ficamos no pé da montanha, nós ficamos só no nosso interesse. Deus, como é que eu vou fazer se tem água nesse deserto? Deus, esse deserto de noite é muito frio. Deus, esse deserto de dia é muito quente. Deus, e o que nós vamos comer? E Deus, o que vai ser? E se o Senhor demora um pouquinho, ó, vamos fazer um bezerro de ouro, que esse Deus já não está valendo de nada. Então, assim é a vida de quem vive no pé da montanha. É uma vida agitada, inquieta, que vive para os seus próprios interesses, que dorme e acorda pensando em resolver problemas. Mas quem sobe para o monte, você não vê Moisés com essas picuinhas. Quando ele abre a boca para orar sobre essas coisas, é por causa do povo. É porque o povo já estava enchendo a ele tanto que ele tinha que clamar por essas coisas. Mas a vida de Moisés era algo profundo. Era quando ele fazia alguma coisa, era manifestar o poder e o milagre de Deus. Deus está chamando nessa época, irmã, desse exército, homens e mulheres dos montes, homens e mulheres íntimos de Deus, homens e mulheres que têm uma vida, um estilo de vida de consagração. Como eu disse para vocês na Bíblia, se vocês lerem toda a Bíblia, cada homem e mulher tinha o seu estilo de vida. Moisés, esse era o estilo de vida de Moisés, subir aos montes. E se você vê que Jesus também era o homem dos montes. Eu não coloquei versículos aqui, mas em todo o Novo Testamento fala de Jesus se retirando para os montes. O último momento de Jesus, ali no Getsêmani, nos montes, né? No Monte da Oliveira,
Jesus, naquela parte, quando ele vem andando sobre as águas, o que ele tinha dito para os discípulos? Vai vocês, eu vou ficar aqui um pouco. Jesus sempre em comunhão com o Pai, sempre amando esse momento com o Pai. E eu confesso para vocês que o devocional já está terminando. Eu fico super tristinha que já está terminando, eu fico com saudade de liberar as palavras, eu amo, né? Eu gostaria até às vezes que os áudios fossem curtos, mas eu não consigo, é muita coisa gostosa para ser liberada e eu não vou me deter a tempo, mas eu, quando vai chegando ao final, eu fico morrendo de saudade do Senhor, porque é muito gostoso poder liberar, poder compartilhar aquilo que Deus tem falado, mas é muito melhor, irmãs, estar com o Senhor. É muito melhor receber do Senhor. É muito melhor estar com o Senhor. E eu quero falar algo muito sério para as líderes mais uma vez. Moisés foi fantástico, fantástico. Mas quando chegou no finalzinho da vida de Moisés, ele perdeu a terra prometida. E ele perdeu por causa do povo. Então nós temos que saber ter direção para dirigir um povo. Chegou uma hora que Moisés cansou, chegou uma hora que Moisés cansou, o povo cansou Moisés de tanta peleja, de tanta picuinha. Então nós temos que amar o povo de Deus, nós temos que amar a obra de Deus. Eu estou falando agora para você que é líder. Olha, irmãs, priorize acima de tudo o seu relacionamento com Deus, a sua parte no monte. Multidão é maravilhoso. Muito bom estar na multidão, muito bom ver a glória de Deus descer sobre nós. É muito bom ser usado por Deus, mas o mesmo povo que te aplaude, o mesmo povo que te elogia, é o mesmo que apedreja, é o mesmo que gritou para Jesus: crucifica-o. Então, isso não pode perder. Qualquer líder não pode perder isso, de entender que a fonte inesgotável de vida está na sua separação com o Senhor. Isso serve para nós líderes, isso serve para você mãe, filha. Aí você lidera uma casa, você tem seus filhos, você tem marido, priorize o seu tempo com Deus, porque uma hora as circunstâncias te cansa. E quando a circunstância te cansa, você chuta o balde. Moisés ficou irado, jogou as tábuas preciosas de Deus, quebrou tudo, meteu o pé em tudo. Eu entendo a indignação no espírito dele, mas nós temos que vigiar, porque nós estamos aí para servir sim, mas com muita vigilância, para que o povo não roube a nossa herança. Porque o que aconteceu? Nem eles entraram, nem Moisés entrou. E Deus, no final da vida de Moisés, fala: sobe aqui no monte. Porque foi no monte que Moisés partiu. A vida dele foi no monte ele foi tomado. Mas o Senhor mostrou para ele toda a terra e disse: porque você me desobedeceu, você não vai entrar na terra prometida. Deus não poupa nem os teus servos. Deus é maravilhoso, mas ele é justo. Ele é maravilhoso e ele é justo, porque Deus tinha dado uma ordem para Moisés: toque na rocha e diga para ela, diga para a rocha sair água. E ele bateu na rocha. Ele desobedeceu, porque ele estava irado. Enquanto nós agimos na ira que não que é carnal, aquilo vai trazer destruição para a nossa vida. Então, irmãs, vamos ser mulheres dos montes. Vamos descobrir esse prazer de servir ao Senhor, esse prazer de viver debaixo da glória, de ser guiado pela glória. Então, antes de acabar, eu quero ler Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não deixarei vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormitará aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará tua vida. O Senhor guardará tua saída e a tua entrada. Você quer ter uma vida plena no caminho do Senhor? Então aprenda a subir para os montes. E esse monte é o teu quarto, irmã.
Se a gente não tiver todos os dias um pouquinho de tempo com o Senhor, então, infelizmente, nós vamos estar vivendo uma vida bem rasa, bem rasa. E Deus está aí de braços abertos, nos esperando para nos revelar coisas, para nos chamar e revelar quem a gente é, né? Moisés, até o ponto ali de começar a caminhar com o Senhor, ele tinha os seus problemas, ele tinha a sua baixa estima, né? Ele se sentia, tinha uma dificuldade na fala, talvez gago. Ele teve que ser representado ali com Arão diante de Faraó, mas diante de Deus. Deus nos coloca quem nós somos. E o que Jesus veio fazer foi isso. Você não precisa mais de um representante. Apenas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você vier por este caminho, você já está diante do Senhor. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Amém? Vamos ser homens e mulheres dos montes. E eu vou falar algo também. Ainda que a gente seja considerado ridículo, ainda que a gente seja considerado bobo, essa pessoa só pensa nisso, né? Ai, coitado dessa pessoa, não vai conseguir nada pensando dessa maneira. Eu tenho 41 anos. Os meus 41 anos, todos, eu sou grata ao Senhor, porque todos eles, eu posso me lembrar, eu não lembro muito da minha infância antes dos 5 anos, mas dos 6 anos para frente, eu vejo Deus em cada detalhe da minha vida. Então, assim, eu não troco a minha vida de 41 anos na presença do Senhor, nunca, nunca. E quando eu tentei andar, né, distantezinho, né, ali na adolescência, que eu tive as minhas fases de namoricos, de experimentar festinhas, coisas de adolescente, nada aquilo me satisfez. Então, é maravilhoso servir ao Senhor. Eu não conheço um homem, uma mulher de Deus que realmente dedicou sua vida ao Senhor de verdade. Não estou falando dessa religiosidade, que às vezes a gente vê uma aparência, né, do uau, espiritual, uau, uau, e no espiritual não tem nada. Não sabe o que é Deus de verdade, não sabe nada. É uma capa que está escondendo podridão, sujeira, né? Então, assim, não é isso que eu estou falando, porque isso não atrai a presença de Deus. Muito pelo contrário, isso gera repugnância nas pessoas. Porque por isso que muitos hoje estão até descrentes, porque já viram tanta religiosidade que falam, eu não quero ser um crente dessa maneira. Mas nós não estamos aqui para ser chamado de crente, nós estamos aqui para chamar de povo peculiar. Já pensou que delícia você ser uma propriedade peculiar do Senhor? O que é uma propriedade peculiar? Você pega um rico que tem uma propriedade peculiar, aquela propriedade é reconhecida por causa do seu dono, ela é bem cuidada, né? Ela é bem vista, ela é desejada, todo mundo quer ter aquela propriedade. Quem é o dono dessa propriedade? Assim é conosco. Deus quer que nós sejamos propriedade peculiar. E a propriedade peculiar é Ele que sustenta, é Ele que guarda, é Ele que cuida para a gente estar sempre bem fisicamente, mentalmente, enfim. Irmãs, por mim eu falaria aqui com vocês mais de 1 hora, tá? Mas eu não posso, né? Então eu quero agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, muito obrigado pela vida de Moisés. Moisés fez tanta coisa pelo teu povo. Moisés marcou o povo de Israel. Essa nação que está aí hoje para provar para nós que existe um povo peculiar. Eles são nossos irmãos, Pai. Um dia eles vão reconhecer que o nosso Jesus é o Messias deles. E um dia nós vamos reconhecer que o nosso Messias veio deles. Gere esse amor em nós, Pai, por essa nação, a nação de Israel. Porque o dia que eles abrirem os olhos, muitos estão esperando o Senhor voltar, só porque vê terremotos, vê guerra, mas a tua palavra diz que o Senhor só vai voltar o dia que o teu povo abrir os olhos e clamar Baruch rabá Hashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E quando Israel abrir os olhos e entender que Jesus é o Messias, o Senhor vai voltar naquele monte Sinai. E Pai, aqueles que são íntimos do Senhor vão ver com os olhos tão diferentes. E a nossa vontade é que todos possam ser íntimos do Senhor. Cada mulher que está ouvindo esse devocional, Senhor, nós estamos chegando no final do propósito.
Leva essas mulheres a ter intimidade com o Senhor. Me ajuda a ter mais intimidade com o Senhor. Ô papai, faz algo na nossa vida. Tira as amarras, tira as prisões. Nos liberta, Senhor, do maligno que tenta nos prender com coisas tão pequenas muitas vezes. Mas abra nossa mente, gera no nosso espírito um fogo que fumega e faz com que a gente vá para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.